Ele faz isso dentro da igreja? Ele faz isso dentro da igreja. Não, essa igreja não é de Deus. Esta igreja, precisamos ir perguntar na senhora quem é o mestre dela, para nós, nesta igreja, escrever a igreja do mestre daquela senhora, porque isso não é de Deus. Mas há outros elementos que nos ajudam, não é, a detectar uma profecia, se é boa ou não. Sim. Nós, povo de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. Nós, povo de Deus, não podemos ser emocionados. Será que a Bíblia me dá autoridade a mim, como servo dele, de Deus, matar alguém? Não. E eu vou te dizer uma coisa que pode te escandalizar. Mesmo quando eu preciso de dinheiro, é só ler a Bíblia. A Bíblia me ensina como ter o dinheiro. O nosso problema, a fome, as dificuldades, as situações negativas nas famílias, não pode nos fazer procurar profetas, não. A paz do Senhor a todos, seja todo bem-vindo. Mais uma vez, 100% Jesus está no ar. Estamos aqui a evangelizar sempre, conforme diz a Bíblia, ir a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou pregar o evangelho dessa forma que Deus abençoou-nos em frente das câmeras, procurar salvar as almas perdidas. Hoje, no meu sofá branco, vou receber um grande servo de Deus. Vamos falar sobre um tema muito pertinente. Vamos falar sobre a profecia. Como é que nós vamos distinguir verdadeira profecia e falsa profecia? Como é que nós vamos saber o verdadeiro profeta e o falso profeta? Então fica aí ligado, partilha a live. Vai ao nosso canal oficial do YouTube, Miss Girl TV. Se inscreve no canal, vai à minha página oficial, Giscar Anthony, e a página oficial do programa 100% Jesus. Hoje estamos aqui com um grande servo de Deus. A paz do Senhor, meu Pai. A paz do Senhor, irmão Giscar. Saúde e vida. Nós estamos bem, na graça de Deus. Muito obrigado por corresponder ao nosso convite. Ok. Deus seja louvado. É um prazer para nós. É bem verdade que você vieste de muito longe e a primeira entrevista em primeira mão no 100% Jesus. É verdade. À frente das nossas câmeras, quem é o nosso pai que está sentado aqui nesse sofá branco? Muito bem. Eu sou o pastor Belson Mazeu da Cruz, é o meu nome. Eu pertenço à Igreja do Cordeiro Unida em Angola, na Comunidade Cristã Unida no Santo Evangelho. Nós estamos, a nossa sede é no Jaenda, a nossa paróquia central Maravilha, e eu sou o pastor que, pela graça de Deus, represento a minha comunidade na República Federativa do Brasil, precisamente na cidade de São Paulo. Neste momento do Brasil em Angola, diretamente 100% Jesus. Pela honra e glória do nosso Deus Senhor seja Jesus. louvado. Obrigado, Cícero. Nós agradecemos e nós acabamos de ouvir o nosso pastor Belson Mazeu da Cruz. Ok, amém. Nosso pastor Belson, que hoje nós vamos falar sobre um tema muito pertinente, um tema que está a mexer a mente dos cristãos, um tema que está a ser mentido do povo de Deus por simples coisas, e hoje nós procuramos convidar o nosso pastor, vindo da República Federativa do Brasil. Nós vamos conversar sobre esse tema, a profecia e os profetas. E eu vou saudar todos os brasileiros que conhecem o nosso pastor Delson, todos os brasileiros. Estamos aqui convosco e nossos pastores. No momento ele está cá em Angola, está nas nossas mãos, e quando vai regressar aí, vai estar com vocês. Então, a bênção de Deus esteja com vocês, a paz de Deus esteja com vocês. Pastor Belson, hoje nós vamos falar sobre a profecia. O que é uma profecia? Muito bem, irmão Antônio. Eu não vou querer complicar o povo de Deus com palavras
muito grande, palavras teológicas. Em poucas palavras, a profecia é uma mensagem vindo de Deus. Em poucas palavras, a profecia é isto: mensagem vindo de Deus. Mas há profetas que estão aí à busca dessas profecias que não está a vir de Deus. Bom, não posso confirmar ainda, mas nós vamos, enquanto que vamos falando, nós vamos descobrir que realmente o que o irmão Antônio acaba de dizer é ou não verdade. Eu não disse, eu apenas quero saber. Ok. Existe profecia que não vem de Deus, Existe. mas é dito. Existe. Existe porque a Bíblia nos fala que existe falsa profecia ou falsos profetas. Jeremias capítulo 23 nos mostra isso, onde Deus, Ele mesmo, disse ao povo de Deus, chamando falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São aqueles que não ouviu Deus, não recebeu nada de Deus, mas ele se apresenta diante do povo dizendo que a mensagem que ele está a trazer é uma mensagem vinda de Deus, portanto não veio dele próprio. Este é o falso profeta. Mas a Bíblia também diz que neste tempo já não é mais tempo dos profetas. Ou o tempo dos profetas continua até no tempo de Jesus Cristo. Não. Deixa eu esclarecer uma coisa. Amém. O profeta faz parte dos ministérios. Nós chamamos as 5 graças ministerial. Amém. Nós temos o apóstolo, nós temos o pastor, nós temos o evangelista, nós temos o profeta, nós temos o pastor, okay? o ensinador ou o doutor. Okay? Então, sendo profecia um dos ministérios também, até que Cristo venha, teremos homens a ser usados por Deus para transmitir a sua mensagem ao seu povo. Estes são os profetas. Então não posso dizer que os tempos dos profetas já passou. Não. Simplesmente Deus, a forma que Ele usava o seu servo na antiga aliança, na nova aliança, Deus veio cumprir todas as profecias da antiga aliança em Jesus Cristo. Mas palavra profecia continua até Cristo vir. Isso significa que é permitido um profeta, ele único, ele sozinho, se livrar nos 5 ministérios, tomar a decisão de trabalhar ele sozinho. É um pastor, é um profeta, é um doutor, ele sozinho dentro de uma igreja. Bem, ele é o próprio líder. Um profeta é líder da sua igreja. as questões espirituais, irmão Giscar, são questões tratadas Deus e o seu povo, Deus e o seu servo, ok? Nós, na Bíblia, temos pessoas que foram usadas por Deus com diversas graças ministeriais. Eu posso aqui citar o apóstolo Paulo. Foi usado com esses diferentes dons. Ele foi usado por Deus nessa graça, onde ele profetizou, ele evangelizou, ele pastoreou a igreja, ele foi apóstolo, ok? Agora, eu não posso ser categórica em dizer que Deus não pode. Deus pode usar alguém. Uma pessoa só, com esses dons. Com 5 ministérios. Com esses dons, Deus pode usar alguém com isso. Só que, se nós irmos na Bíblia Sagrada, onde a Bíblia nos fala dos dons espirituais e dos ministérios, ele, o próprio Deus, definiu isso. Ele diz, a uns ele deu. Ok? Não deu para todos. Não. A Bíblia não nos diz isso, que deu tudo para todos. Não. A Bíblia diz que ele repartiu a cada um segundo a medida da sua graça. Mas tudo ou todos trabalham dentro da unidade. É aquilo que nós, na igreja, chamamos a unidade dentro da diversidade. É que todos nós, cada um é usado de forma diferente, mas o objetivo é um: edificar a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas, meu pastor, nós
vendo as coisas que está a acontecer cá no nosso país sobre ministério profética, vocês percebem? É Sim. assim? Sim. Ok. Vendo que são vários profetas que, conforme a Bíblia diz, que conheceremos pelos seus trabalhos. Mas agora, há profetas que estão manifestando o seu trabalho numa forma inadequada, umas profecias falsas. Segundo, eu não sou pastor, eu nunca entrei para ser pastor, eu estudar, como é que se diz isso? A teologia. A teologia, nunca fiz isso. Mas como estou com um servo de Deus aqui, eu queria ajudar, e nós vamos ajudar, o pastor ajuda quem que estamos a assistir agora. Como é que nós devemos discernir verdadeiro profeta e falso profeta? Muito bem. Permita-me ler a Bíblia. À vontade. Muito bem. Nós vamos ler primeiro a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ok? Capítulo 14. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que é conhecido para muitos, 1 de Coríntios, ok? Capítulo 14. Eu vou ler o versículo 3. Ok. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 3. Diz assim a Bíblia: mas o que profetiza fala aos homens para edificar, exortar e consolar. Repito. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqui, logo, nós estamos a ver claramente o apóstolo Paulo, tocado pelo Espírito de Deus, ou inspirado por Deus, deixar para nós aqui algumas razões do porquê que dentro da igreja deve haver profecia. Primeiro, ele diz que é para edificar. Edificar é o quê? É construir. Ok? Do nada, ou reconstruir aquilo que foi mal construído. Amém. Essa é a primeira coisa. Será que a profecia que, entre aspas, eu coloco isso entre aspas, porque ficará a verificar, esta profecia que nós estamos a ouvir, está a edificar alguém? Está a edificar uma casa? Está a edificar uma igreja? Está a edificar um lar? Ponto de interrogação. Segundo, exortação. Exortação é uma espécie de dar força, ok? Alguém precisa de Do consolo. Não, consolo vem depois, é uma outra coisa. Estou a falar que alguém que é uma força, alguém que está abatido, alguém que está sem ânimo, alguém que está sem força, eu estou a vir com uma palavra para fortificá-lo, ok? Será que esta profecia que está sendo ouvida vem para isso? E terceiro, nós ouvimos aqui que a palavra vem para consolar. O Senhor Jesus, nosso mestre, quando ele fala da palavra consolar, ele liga isso com a vinda do Espírito Santo. Ele diz que eu vou, mas o meu Pai enviará o outro consolador. Quer dizer, um coração abatido, triste, precisa de uma palavra de consolo. Será que esta profecia está a preencher tudo isso? Mas há outros elementos que nos ajudam, não é, a detectar uma profecia, se é boa ou não. Sim. Nós, a Bíblia, temos isso. Elementos que podem nos ajudar a detectar se a profecia é verdadeira ou falsa. Eu vou aqui rapidamente, por causa do tempo, dizer alguns pontos, 5 pontos, que nos ajudam a entender o porquê que a igreja deve haver profecia. Primeiro, é que a profecia, sendo uma mensagem vinda de Deus, ela deve ensinar.
Ensinar. Por quê? Porque ensinar sobre Deus, ensinar sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, ele deve nos mostrar um caminho, a profecia. Segundo, a profecia deve confrontar. Confrontar o quê? O pecado. Porque Deus, quando ele falava com o povo de Israel, usando os profetas, tinha muito esse objetivo. Confrontar o povo sobre aquilo que o povo está fazendo, que o povo deve ser confrontado para voltar nos pés de Deus. Terceiro, a profecia deve guiar. Quando eu falo de guiar, eu estou a falar da revelação. A profecia também vem como uma espécie de revelação, para revelar qual é o estado espiritual da igreja, das pessoas, ok? Qual é o estado espiritual de uma família. A profecia também tem esse objetivo, guiar. Guiar no sentido de revelação. E a profecia vem também para alertar. Alertar de quê? De perigo. Alertar principalmente para nós, neste tempo, alertar sobre o perigo do pecado. Pastor, desculpa não te cortar a palavra, esse último ponto que acabaste de citar agora, que a profecia veio para alertar. Sim. É possível Deus trabalhar com o profeta em simultânea? O que está acontecendo agora te transmite e você fala agora? É possível. O que está acontecendo no momento te mostra. Sim. E você fala. Sim. Só que o grande problema é isso. Ele me mostrou o quê? Ok. Qual é o objetivo? A finalidade do que Deus me mostrou. Deus pode te mostrar algo em simultânea para tu fazer mal dessa pessoa? Deus nunca faz mal a ninguém. Deus é amor. Mas há profetas que estão a profetizar simultaneamente para fazer mal. E ainda pergunta na pessoa: queres que eu faça mal? Mato ele? Acontece acidente? Irmão Giscard Antônio, Sim. Vamos prestar muito atenção. É por isso que eu gostaria também de ler contigo a Bíblia. Jeremias 23, para nós compreendermos uma coisa. O livro de Jeremias, capítulo 23, um momento só, Jeremias 23. Nós, povo de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. Nós, povo de Deus, não podemos ser emocionados, não podemos ser guiados pelas emoções, pelos sentimentos, desejos. Não, é o Espírito Santo. Deus está dizendo o seguinte, presta atenção. Jeremias capítulo 23. Ok. Aí Deus fala sobre os falsos pastores e os falsos profetas, ok? Deus está dizendo o seguinte, o versículo, deixa eu ver aqui o versículo. Vou começar no 32. Melhor. Jeremias 23, 32. Okay. A Bíblia está nos dizendo o seguinte: eis que eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. O apóstolo Paulo, como grande homem de Deus, permita-me usar essa palavra grande, mas diante de Deus, todo servo de Deus são iguais. Okay. Eu falo grande de uma forma de mostrar que ele foi usado por Deus de forma muito tremenda, Muito mais que muitos outros, só por isso, mas diante de Deus não.
biblicamente também não. Ele diz algo aos Tessalonicenses. Ele lhes orienta de fazer o quê? Examinar aquilo que nós estamos a ouvir da boca do servo de Deus, examinar na luz da Bíblia Sagrada. Será que a Bíblia me dá autoridade a mim? Isto permita que eu mato, logo eu desligo o telefone a este servo, porque logo eu dou conta que este não é de Deus. Porque o que ele está a me falar não está em conformidade com a palavra de Deus. Irmão Giscard, tudo que eu, filho de Deus, eu, servo de Deus, devo fazer, orientar alguém a fazer, deve estar conforme a palavra de Deus. Amém. Porque todos nós devemos obedecer na palavra de Deus. E aquelas pessoas que dão o seu ouvido a este tipo de profetas, o que eles vão aprender? Futuramente, o que irá de acontecer na vida dele? Ouvindo falsas profecias, sendo burlados pelos profetas e depois, no fim, o que acontece? Qual é o maior problema do nosso povo? Sabe qual é o maior problema do mundo inteiro hoje? É que nós não estamos a examinar as Sagradas Escrituras. Nós estamos distraídos. O que nós deveríamos fazer, todos nós, é estudar, examinar as Escrituras. Quando alguém examina as Escrituras, ele está em paz diante de qualquer situação. O maior problema da humanidade, do ser humano, conforme eu acabei de dizer, são as dificuldades, é a fome, é a crise. Mas o que a Bíblia fala sobre tudo isso? Porque, na verdade, as pessoas que vão a esses profetas, eles estão a precisar do consolo. Essas pessoas estão a precisar de uma exortação, de uma edificação, como nós lemos na Bíblia Sagrada. Eles estão abatidos, eles estão tristes, eles precisam. Agora, os que estão a aproveitar neles, eles terão também as suas consequências. É agora, tipo um cego a conduzir outros cegos. Mas respondendo à sua pergunta de forma clara, eu convido a essas pessoas a examinar as Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a profecia número 1. Tudo que eu preciso está dentro da Bíblia Sagrada. Tudo que eu preciso para minha consolação. E eu vou te dizer uma coisa que pode te escandalizar. Mesmo quando eu preciso de dinheiro, é só ler a Bíblia. A Bíblia me ensina como ter o dinheiro. A Bíblia vai te dar dinheiro. Não vai te dar o dinheiro. Eu falei muito bem. Vai te ensinar como ter o dinheiro. Porque as pessoas, o ser humano é emocional. O ser humano, vamos voltar no Jardim do Éden. O que fez a Eva dar ouvido à serpente? Ele tocou numa coisa que o ser humano gosta. Não vai morrer, mas você será como Deus. Todo mundo quer o bem-estar. E quando alguém te traz a facilidade de estar bem, as pessoas gostam. Nós estamos aqui a falar sobre a profecia e os profetas com o nosso pastor aqui vindo do Brasil. Pastor, conforme a Bíblia, conforme os pastores nos ensinam e conforme a Bíblia nos ensina, que nos últimos tempos virão falsos profetas, falsos pastores. E claro, particularmente no nosso país, aqui no nosso país, Angola, por enquanto temos mais profeta do que os pastores. E todos os profetas que nós temos, todos são pai grande. Outro disse, eu sou pai de fundamento. Outro disse, eu sou o profeta mais rápido de Angola. Outro disse, eu sou profeta dos profetas. Outro disse que eu sou, conforme dizem em Lingala, Bongai, eu sou. Então, de
todos esses profetas que estão a se vangloriar assim, dessa forma, qual será o salário dele perante Deus? Muito bem. Irmão Giscard Anthony, primeiro é que eu me alegro. Eu me alegro. Pode ser que você vai achar isso meio contraditório. Como é que eu me alegro com a falsidade? Eu me alegro porque eu consigo perceber que a Bíblia Sagrada é um livro que simplesmente é a verdade. Porque o que foi dito milhares de anos antes de eu nascer, eu estou a ver acontecendo. Então, isso me deixa feliz porque a Bíblia é verdadeira. Segundo, nós, povo de Deus, quando a palavra de Deus se cumpre, devemos glorificar a Deus. Terceiro, quando nós estamos a ver tudo isso acontecer, devemos fortalecer a nossa fé. Porque quando a maldade está a aumentar, nós precisamos de mais conhecimento, de mais fé para enfrentar os falsos. O que eu aconselharia à igreja? Nós não vamos buscar as profecias. Porque, veja bem, o povo greco, no tempos passado, o povo pagão, não falavam de profecia que nós estamos a falar. Agora. O que eu quero dizer com isso? Essas profecias eram destinadas a quem? Ao povo de Deus, povo de Israel. E nós, antes de eu buscar uma profecia, antes de eu precisar de uma profecia, será que eu já me converti? Será que eu já sou filho de Deus? Será que eu sou cristão? Será que Deus me conhece? Será que meu nome está escrito no livro de vida? Porque Deus fala com aquele que Ele ama, com aquele que Ele conhece. O nosso problema, a fome, as dificuldades, as situações negativas nas famílias, não pode nos fazer procurar profetas, não. Essas situações, se realmente que está nas nossas casas, precisamos de buscar a Deus e a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Quando eu medito, eu não compreendo, eu busco alguém para me facilitar a entender como fazia. Ok? O Filipe, a Bíblia nos fala que o Filipe se encontrou com um homem que era da Etiópia, que lia a Bíblia, não compreendia. Para ter esclarecimento sobre aquilo que ele lia do profeta Isaías, até pediu batismo. Não é um profeta que lhe explicou, foi uma pessoa que era um evangelista. Então, o povo não pode procurar profetas, não. Procurar a palavra de Deus. E se Deus olhar na vida deste homem e ver que ele precisa de um esclarecimento, de uma profecia, Deus dará a profecia. Mas, pastor, esse povo que nossos irmãos, nossas mães, nossos pais, primos que estão aí atrás desse falsos profetas, parece que estão a ser conduzidos por um espírito que não seja de Deus. Porque não é possível estar dentro da igreja um profeta a te dizer que no mundo do espírito eu estou aqui, mas estou num quarto escuro, eu estou a te ver no espírito. Bom, como é que se explica isso dentro da igreja? O profeta a dizer que esse tipo de termos assim, e os próprios cristãos estão lá sentados, outros a gritar: fala tudo, localiza. Isso, sabe, é aquilo que eu estou dizendo sempre aos irmãos Giscard. Deus, um dia, disse ao povo de Israel: o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Quando alguém está a fazer isso, eu logo dou conta que essa pessoa precisa da palavra, do conhecimento. Porque quem tem a palavra de Deus, ele tem Jesus Cristo. E quem tem Jesus Cristo,
Ele é como aquele exemplo que Jesus Cristo deu. A casa dele está construída sobre a rocha. Essa pessoa não é levada a vento. Essas pessoas estão sendo levadas a todo vento. Sabe por quê? Falta de conhecimento. Veja bem, nessas igrejas, quando começa esse tipo, desculpa eu dizer isso, de espetáculo, do show dentro da igreja, as pessoas ficam contentes. Mas vem aí com a Bíblia Sagrada, abre, começa a ensinar, vão começar a dormir, vão começar a ir à casa de banho, vão começar a sair, vão começar a responder nas mensagens na rede social. Por quê? Porque eles gostam de ouvir. Mas eu quero terminar esse ponto dizendo o seguinte: a igreja é diferente de um restaurante. A igreja é diferente de um bar. Eu vou explicar. Quando eu entro no restaurante, eu sou rei, porque eu sou cliente. Essa é a frase que se diz: o cliente é rei. É o rei, sim. O que eu peço é o que você tem que me dar. Certo. Se você não me dá o que eu estou a te pedir, eu não vou pagar. E eu vou sair do seu restaurante. Sim. Por quê? Porque quem manda sou eu. Eu é que quero comer o que eu quero. A igreja não. Sim. A igreja é uma casa onde, sim, servimos alimento, que é espiritual, mas quem cozinha alimento é Deus. Não o pregador, nem o pastor, é Deus. Tu vais comer o alimento Que Deus preparou. Bem. E o que Deus prepara é o que você precisa. Não é o que você quer. Por isso que a Bíblia diz, quando nós estamos dentro da igreja, somos todos ovelha. Ovelha. Deus é que tem que nos alimentar. Eu não posso fazer escolha. Eu não vou querer ouvir o que meus ouvidos querem. Não. Deus me fala o que eu preciso, o que é necessário para a minha vida. Às vezes, dói. Às vezes, vai no encontro com o que eu quero. Pastor, isso aqui vou encostar ainda aqui um pouco. É verdade que um profeta, para receber o seu filho, conforme eles chamam disso, consultar, é preciso ser pago. Um custo bem estipulado. Para eu receber você, tu tem que pagar este valor. Muito bem. Você encostou, deixa eu encostar também. É assim, precisamos tomar muito cuidado com o que nós chamamos ação de graça. Eu gosto de não ser extremista nas minhas respostas. Sim. É verdade, eu começo com a verdade, é verdade que há alguém que vai à casa de Deus, a Bíblia lhe recomenda para não ir às mãos vazias. É verdade. Mas levar o que tens, não é levar o que está estipulado. Eu ia chegar lá, no que não está. Ok. Muito bem, no que não é verdade. Não é verdade. Bom, a verdade é que nós devemos render graças a Deus. Jesus Cristo, quando curou o leproso, ele não lhe proibiu ir ao sacerdote apresentar a oferta de testemunho. Não. Significa dizer que Jesus concordou, ele disse: vai, cumpre que Moisés orientou, que é, ao testemunhar, você leva uma oferta. Isto é bíblico. Mas o que não é bíblico é que eu digo o seguinte: irmão Antônio, eu orei por ti, você ficou curado. Irmão Antônio, você não sabia, eu te revelei. Dá-me isso. Isto eu não posso até ter receio de dizer. Isso é diabólico, isso não é bíblico. Estipular um preço, porque Deus me usou para transmitir uma mensagem. Porque profecia é o quê? Transmitir uma mensagem de Deus. Aquilo é roubo. É como, vejamos, o presidente da República recebe um embaixador de um país, emissor de um presidente daquele país, com uma carta. Ele chega e entrega ao presidente da República, ele diz: presidente da República, essa carta que eu te entreguei, me entrega X. Você imagina quando o presidente que lhe enviou, entregar essa carta ao presidente, se aperceber que ele pediu dinheiro, o que será desse homem? Não é destituição? Rápido, na hora. Se voltamos na antiga aliança, o profeta não pediu oferta. O Geazi seguiu o Naamã, recebeu, falou bonito. Essa oferta é para isso, o homem de Deus mandou-me. Era bonito, recebeu. O que aconteceu?
tomou a lepra do Naamã. Então nós devemos prestar muita atenção. Deus aceita as ofertas, Deus aceita a ação de graça, mas não sou eu a quem Deus usou para transmitir a mensagem que devo estipular. Essa coisa de que consulta profética da X é diabólico, não está na Bíblia. Eu estou aqui falando isso ao irmão. Quem faz isso não está fazendo segundo o que Deus lhe orientou. É os pensamentos dele, as ambições dele, mas cuidado. Para que serve ao homem de ganhar o mundo se ele perder a sua alma? E Jesus diz a esses, trabalharam pelos seus ventres, eles já tiveram. Naquele dia Jesus dirá, eu nunca vos conheci. Sabe dessa história? Sim. Jesus disse, eu nunca vos conheci. Sim. Sabe as pessoas que vão perguntar a Jesus, haverá também os profetas? Eu profetizei em teu nome. Não foi? Sim. Ele disse, quer dizer, nunca te conheci. Quer dizer que procurar um sacerdote, ofertar um sacerdote, ou ir ao encontro do sacerdote, levar uma oferta, não é pecado. Não é. Torna-se pecado quando aquele sacerdote estipula um preço, porque estes profetas, quando tu não tens este valor, ele não vai te receber. Isso não é bíblico. Ele não vai mesmo te receber. Só para você entrar até no gabinete dele, tu tem que pagar este valor. Aliás, o que eles fazem? Existem coisas que eles fazem, vendem águas assim, água bênção. Eles pegam aquelas águas, tiram aquelas marcas que vêm da água, eles colocam outras marcas com o rosto deles e dizendo que esta água é que vai abençoar, esta água é que vai te salvar, esta água é que vai resolver todos os teus problemas. E vendem esta água dentro da igreja. E vendem num preço tão elevado que se você não tem esse dinheiro, e as pessoas depositam a sua fé, a crença nesta água. Sabe? Isso vai contra um dos mandamentos. Porque nós teremos o único Deus. Quando Deus é colocado em segunda posição, quando algo toma o lugar de Deus, nós chamamos isso idolatria. Ok? A água não cura ninguém. O azeite não unge ninguém. Pastor, e aqueles pastores que são ungidos pelo azeite? Ok. Não, esse é outro tema. Esse é outro tema. Não vamos. A água não cura ninguém. Eu vou te explicar o porquê. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, vou começar por lá, quando Ele esteve aqui na Terra, nos seus 3 anos no ministério dele terreno, sabe por que Ele não curou de uma só maneira? Não. Ele curou de várias maneiras. Sim. Ele não ressuscitou também de uma só forma. Ressuscitou de formas diferentes. Sabe por quê? Porque nosso Deus não é estático. É dinâmico. Nosso Deus é dinâmico. O que quero dizer com isso? Ele revela, você cumpre e as coisas acontecem. O mar se separou, o mar vermelho, com Moisés, de uma forma. E com Elias, de uma outra forma, com Eliseu também de uma outra forma. Deus cura, é verdade. Se Deus me dizer, ore para essa pessoa, e Deus me diz, consagre esta água, dá-lhe para ele beber, eu não posso fazer daquilo que Deus me recomendou naquele momento para aquela pessoa, tipo um ensinamento de que sempre devo fazer isso para a pessoa ser curada. Não, por isso, senão, nós também vamos cuspir na terra e pegar aquela lama, meter nas vistas das pessoas passarem, porque Jesus o fez. O problema é a revelação. Agora, essa água deve ser vendida? Eu digo também não. Porque, irmão Giscard, quem está a curar não é só eu. Quem está a curar é Deus. Logo,
esses profetas, esses sacerdotes que usam essas práticas, logo já estão fora do contexto bíblico. E eu quero falar mais. Qual é o objetivo de todos esses milagres, dessas curas todas? Qual é o objetivo? Porque Jesus Cristo, depois de curar alguém, primeiro é que ele tinha compaixão da pessoa. Amava a pessoa. É o amor. Tudo que um servo de Deus deve fazer por amor. O amor não extorquia. O amor não procura seu interesse próprio. E segundo, é a pessoa que está vendo um milagre se aproximar de Deus. Esse é o objetivo. E esses profetas, pastor, não te cortei a palavra, já estamos quase ao fim do nosso programa. Sim, esses profetas, quando sentem que eles não têm a capacidade de profecia, eles procuram outros caminhos. Tipo cá em Angola, veio aqui um profeta, disse que no Benfica existe uma senhora que quando você vai para lá, é só mamar o seu peito. Eu vejo que o irmão Giscard faz muitas pesquisas em Angola sobre os profetas. Isso é bom. É mamar o peito da senhora e logo a senhora te dá o poder de curar e o poder da profecia. É só mamar o peito da senhora. O que o pastor tem a ver? Existe profeta. O profeta acabou de dizer aqui que existe. Conhece. Os profetas estão aí lá. Mamar o peito da senhora. Agora eu entendi. No princípio então estava a entender. Quer dizer, é o profeta que está aí na senhora para ele ter o poder de curar. De curar e da profecia. E ele faz isso aonde? Na igreja ou ele cria um consultor mágico? Quer dizer que a senhora está na casa dela. Não. O profeta, depois de receber isso, esclarece-me. Ele cria um consultor mágico, ele escreve lá mágico, ou ele faz isso dentro da igreja? Ele faz isso dentro da igreja. Não, essa igreja não é de Deus. Esta igreja, precisamos ir perguntar na senhora quem é o mestre dela, para nós, nesta igreja, escrever a igreja do mestre daquela senhora, porque isso não é de Deus. Porque Jesus Cristo, quando ele curava ou dizia, ele falava sempre às pessoas, vá e não pecas mais. O que é isso? O objetivo de você receber o que Deus está te dar é relacionamento com Deus. A profecia deve nos aproximar de Deus, como nós falamos no princípio. Quando a profecia me afasta de Deus, me faz pecar, então não é de Deus. Deus não pode me mandar pecar. Por quê? Eu não posso colocar na minha boca os seios de uma mulher para te dar o poder. Não está escrito na Bíblia, nenhuma parte. Então, quem faz o que não está na Bíblia, eu não posso discutir. Isso não é de Deus. Muito obrigado a todos que estavam a nos acompanhar. Hoje estou com o pastor Belson. Grande servo de Deus, grande ensinamento, e nós vamos arranjar sempre forma com a minha produção de ter sempre o pastor, pelo menos uma vez na semana, falar sobre Deus, sobre o Evangelho. Acho que vai edificar mais almas. Pastor, neste país, o pastor Belson, acreditas pelo menos num profeta angolano que Deus trabalha verdadeiramente, que ele recebe todas as informações vindo de Deus? Grande pergunta, irmão Giscard. O problema não é o pastor Belson acreditar ou deixar de acreditar. Não. Eu acredito que Deus, cá em Angola, escolheu seus servos para servir a ele como embaixador, para reconciliar o seu povo para com ele. Deus escolheu aqui em Angola servos que lhe servem. Agora, o ministério quem dá é Deus. Eu acredito que cá em Angola tem homens e mulheres a quem Deus derramou seu espírito sobre eles e que estão a servir a Deus na verdade. Isso eu acredito. Dentro desses homens e mulheres escolhidos de Deus, se há de ministérios proféticos, há. Agora, quem? Não posso dizer, porque quem
pode julgar se quem está sentado aqui no seu sofá branco é verdadeiro ou não. É Deus. E depois, as minhas obras. As obras desses homens nos fará um dia confirmar são de Deus ou não são. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado de estar aqui no nosso sofá branco e muito obrigado que Deus continua sempre a abençoar, te dá mais longa vida, mais a sabedoria para a próxima vez vir cá no nosso programa para falar mais sobre outro tema que a gente vai nos abordar. Eu é que agradeço e eu aproveito esta oportunidade para dizer que cada vez que me convidar eu virei e também lançar um apelo a todo o povo de Luanda em particular e povo de Angola em geral, no dia 28 deste mês de junho, todos nós no Cine Atlântico, a partir das 9 horas, sim, teremos a tua câmera, acho que é aquela. Oh, glória a Deus! Sim. Eu convido todos, aí, dia 28 de junho, no Cine Atlântico, a partir das 9 horas, teremos um culto da ação de graça, porque nós precisamos da palavra de Deus e não de profecias. Dentro da palavra de Deus há profecia, dentro da palavra de Deus há tudo. Então venha dia 28 celebrar conosco no Cine Atlântico a partir das 9 horas. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Deus abençoe, só vai para... Deus abençoe, vai para... Meu Deus abençoe, vai para toda a igreja do Cordeiro Unida em Angola, que é a ICUA, e Deus abençoe principalmente a minha família e aqueles que me sustentam no ministério. Obrigado. Ok. Só nós podemos colocar em pé para nós terminar o nosso programa. Sim, sim. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aí no vosso lado. Fica sempre ligado aí. Eu agradeço o nosso patrocinador oficial do programa. Este programa foi patrocinado pelo Robivisor. Robivisor é o patrocinador oficial do programa. Para quem que tem problema do telemóvel digital, visor, vai ao Xongolense, procura a loja Robivisor. E Deus abençoe a toda a equipa que estava aí na área técnica, Miss Girl TV, ao Abisso, Engenheiro Dal. Deus abençoe aí o pastor. O que é que diz sobre o nosso canal? Nosso programa, será que estamos no bom caminho? Será que precisamos mais de melhorar alguma coisa? Eu gostei primeiro do espaço desse estúdio e muito obrigado. Eu logo já, eu quero dizer que é a primeira, mas que seja mais vezes. Sabe, todos que através das redes sociais, através da internet, estão a propagar a palavra de Deus, esta obra é bem-vinda. Então, me conta também na lista dos que apoiam, nas orações. Amém. E em tudo, estaremos lá. No pouco que Deus vai nos dar, vamos apoiar para que o Evangelho chegue até os confins da terra, porque esta é a missão. E eu aproveito a oportunidade também, convidar todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, todos os angolanos, não só, todos os meus irmãos lá na cidade de São Paulo, no Brasil, aonde for, quando ver este vídeo, por favor, não deixa de se inscrever. O canal é Miss Girl TV, se inscreva aí, dá aí o seu comentário para que o Evangelho seja pregado até aos confins da terra. Que Deus continue nos usando e Deus continue abençoando a todos. Deus abençoe a todos. Acabamos de ouvir as últimas palavras, considerações do nosso pastor. Pastor, que Deus abençoe e nós terminamos aqui o nosso programa. Obrigado, eu. Adeus.